Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado. Nós acabamos de escutar, muito bem proclamado, os anúncios das solenidades móveis deste ano de 2024. Hoje é um dia muito especial dentro da nossa liturgia, dia que nós celebramos a Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação, e de um modo especial, de um Deus que se encarnou assumindo nossa condição humana. Deus que supera todo o tempo, escolheu se fazer homem no nosso tempo, na nossa história, na nossa carne. E isso é um grande dom para nós. Sem essa realidade, sem essa realização de um Deus que vem até nós, que nasce como irmão entre irmãos, nós não poderíamos ter o dom maior de nos tornar filhos de Deus, de termos salvação, nós que havíamos perdido a graça por causa do pecado. Nós que havíamos conhecido a morte como consequência, como salário do nosso pecado. Agora temos um prêmio eterno, porque o eterno entrou no nosso tempo. Assim diz o Papa São João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio, a fé e a razão. O verbo, o eterno, entra no tempo. O todo se esconde no fragmento. Queridos irmãos e irmãs, se nós observarmos dentro da nossa liturgia, existem muitos sinais que nos revela, que nos traz esse sentido de todo o universo, de tudo que é criado. É como que quase nada diante da infinidade de Deus. Posso dar um exemplo para que vocês compreendam o que eu estou querendo dizer. Quando o sacerdote coloca sobre o altar o cálice e faz a preparação do vinho para ser consagrado, ele coloca uma porção de vinho e apenas uma gota de água que se mistura no vinho, e agora ele se torna com o vinho uma só realidade. Realidade que não podemos mais separar. Quando a gota de água cai no vinho, não podemos mais desfazer essa mistura. E a água é absorvida pelo vinho e se torna uma só coisa com ele. Assim também a nossa humanidade. Todos os homens e mulheres que ao longo de todos os séculos nasceram, desde Adão e Eva até o último filho do homem que vai nascer, toda essa realidade universal, humana, que se dá no tempo, é absorvido pela divindade, é absorvido por Cristo. E nós nos tornamos nele uma só realidade, um só corpo com o nosso Senhor. Quando a gente percebe esse mistério, nós percebemos então, nós entendemos então, quão grande é o amor de Deus por nós. Um Deus que basta-se a si mesmo. Um Deus que não precisa de nenhum de nós, mas quis precisar. Um Deus que poderia ter se feito homem de um outro modo, se quisesse. Ele é onipotente, ele é todo-poderoso. Poderia, num simples passe de mágica, como nós compreendemos, nessa nossa linguagem, como se fosse um passe de mágica, se fazer homem entre nós. Mas quis nascer da forma mais humana. Deus se faz homem, Deus se encarna e Deus se revela. Hoje, queridos irmãos e irmãs, na carta de São Paulo aos Efésios, nós entendemos esse grande mistério. Deus falou outrora de modo diferente, não tão profundo, aos nossos antepassados. Ao longo de todo o tempo, Deus foi se revelando, Deus foi se mostrando, mas num determinado momento da história, Ele quis falar a nós com linguagem humana de todo o seu amor e, portanto, enviou o seu Filho. Nós ouvimos isso na leitura de hoje. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas revelou a todos nós.
Jesus nos dá a conhecer o seu amor, não por causa de uma capacidade meramente humana, que é a nossa capacidade de conhecer as coisas, pelos raciocínios lógicos que nós fazemos. Deus nos dá a conhecer o seu amor, porque Ele revela o seu amor a nós. Portanto, todo esse mistério que nós estamos celebrando, do menino Deus que nasce para nós, que é colocado no presépio, que é colocado na manjedoura, nos revela um outro mistério intimamente ligado a esse mistério da encarnação. É o mistério pascal. Tanto é que as nossas duas grandes festas giram em torno desses dois momentos: a entrada de Jesus na nossa condição humana, e pela sua paixão, morte e ressurreição, a entrada da humanidade na sua condição divina. Deus se faz homem para nos dar a capacidade de nos tornar filhos, verdadeiramente filhos de Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Os mistérios que nós hoje celebramos estão interligados com o mistério da cruz, da sua paixão, morte e ressurreição. Todo esse mistério está interligado. Nós podemos perceber nos diversos sinais que nós encontramos hoje dentro do Evangelho. Os magos do Oriente, na sua observação humana, na sua ciência, observavam os astros do céu, mas uma só estrela se destacava. Era a estrela que nós chamamos de estrela guia, que tem um papel muito importante para conduzir os magos do Oriente para o local do nascimento, o local em que Jesus nasce para nós, ele que tinha se encarnado no ventre da Virgem Maria. As profecias de Isaías diziam: tu, Belém, mesmo sendo tão pequena, não és insignificante. É uma das grandes cidades de todo o povo, de toda a humanidade, é uma das principais cidades de Israel, porque em ti nasceu o Salvador. Essa era a profecia. E de fato se cumpre essa profecia. Assim como o profeta Isaías dizia: muitos virão do além-mar, de outros lugares distantes, de povos pagãos, e reconhecerão que ele verdadeiramente é o Senhor Deus, Rei, o Salvador, que nasceu para nós. E de fato, se cumpre em Jesus todos esses requisitos, se cumpre em Jesus toda esta profecia. Quando nós encontramos então os magos conduzidos pela estrela, num determinado momento a estrela some quando se localiza em cima em Jerusalém, a cidade santa. Onde é que eles procurariam o filho do rei que nasceu? No palácio. Mas Jesus não estava no palácio, ele estava no estábulo. Ele não estava numa casa rica, estava na pobreza, estava na manjedoura. Estava nessa condição de fragilidade para mostrar a nossa fragilidade, para mostrar que Deus verdadeiro, o Rei do universo, Senhor de todas as coisas, se fez homem para unir-se, para se solidarizar com a nossa condição humana, em tudo igual a nós, com exceção do pecado. Quando procuraram para o rei Herodes: onde está o menino, o rei de Israel, que nasceu? Herodes ficou perturbado, porque a essas palavras sentia o seu reino ameaçado. E de fato deveria sim ficar preocupado, porque o Rei do universo veio para nós, nos trouxe verdadeira salvação, mas o seu reino não é daqui. Naquela condição, Herodes, querendo enganar os magos, disse a eles: olha, quando vocês encontrarem, vão na minha frente. Quando vocês encontrarem ele, me avisem, para que eu também possa adorá-lo. Na verdade, não era esse o seu intuito. Existem muitos que ainda procuram Jesus por diversos motivos. Nós procuramos o menino Deus na pobreza da manjedoura, na pobreza do presépio, na pobreza da nossa humanidade, e o encontramos lá na nossa condição frágil, mas sustentada pelo Senhor que é Deus de nossas vidas.
Naquela ocasião, quando eles foram embora, novamente viram no céu a estrela guia que os conduziu ao lugar exato onde estava lá, nas mãos, nos braços da Mãe de Deus, que nós celebramos há alguns dias atrás, nos braços da Mãe de Deus, o menino que se fez, o Deus que se fez homem e que estava ali nos braços daquela mãe. Maria Santíssima segurava como sede da sabedoria, a sabedoria que se fez homem, a sabedoria que se encarnou, estava no seu colo e ali eles se encontraram. Sempre que eu leio esse evangelho, algo me chama muita atenção e causa também em mim uma reflexão. Eles sentiram uma grande alegria ao verem a estrela. A estrela conduzia ao verdadeiro lugar, ao lugar exato onde o menino estava. Nós devemos também, nessa imagem simbólica, ser como que uma estrela guia. Nós não somos o astro, nós não somos o sol, nós não somos Deus, mas nós somos alguém que aponta para Ele. Nós devemos ser de fato cristãos no mundo, com a nossa luz, iluminar a Cristo, iluminar os homens, para que se achegue a verdadeira luz, que é Cristo. Quando eles viram novamente a estrela, sentiram uma grande alegria. Eu fico pensando, quando as pessoas nos olham, quando as pessoas veem a nós que somos batizados, que somos cristãos, que somos católicos e que tantas vezes orgulhosamente batemos no peito dizendo: sou católico, graças a Deus, que bom, louvado seja Deus, devemos ser mesmo católicos. Esta é a igreja que o Senhor fundou. Devemos ser católicos, mas verdadeiros. Quando olham para nós, qual o sentimento que surge? Será que trazemos de fato ao coração das pessoas com quem nós nos encontramos a alegria de ter encontrado alguém que aponta para Cristo, que ao olhar para nós vê o Cristo que nasceu para nós? Ou será que estamos deixando, na nossa fé católica, na nossa fé cristã, deixando a desejar? Queridos irmãos e irmãs, os magos do Oriente trouxeram presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. Nas mãos dos pagãos estava o reconhecimento de 3 realidades daquele que, sendo Deus, se fez homem. Estava nas mãos dos magos 3 dons, 3 presentes. O ouro, um presente digno de um rei. A realeza, para a realeza, o ouro, toda a riqueza. Para a divindade, o incenso. Quando nós usamos o incenso na Santa Missa, por exemplo, nós não usamos por causa do padre, por causa das coisas. Nós não usamos por causa do povo, nós usamos por causa de Deus. O incenso é queimado. Um punhado de resina feita de plantas, de árvores, que tem um cheiro peculiar, que quando colocada no fogo, faz uma fumaça perfumosa que sobe para os céus, como que os louvores, como que a nossa oração, que é digna somente para Deus. O incenso é um presente para a divindade. Não se oferece incenso para o homem. Ah, padre, mas e quando incensa o padre? Quando incensa o altar, que é um objeto, é uma realidade física. Quando incensa o povo, é por causa de Deus. Não se oferece incenso para as coisas e para as pessoas humanas. Oferece para Deus. Os pagãos reconheceram que naquele menino estava o Deus feito homem. E o terceiro presente, nas mãos dos pagãos, estava também uma profecia que liga a manjedoura de madeira ao madeiro da cruz. Era a mirra. A mirra, um punhado de ungüentos, de óleos, que preparava o corpo de um morto para ser sepultado. E naquela ocasião, ao passar a mirra no corpo de uma pessoa morta, se preparava para a vida eterna.
estranham, muitas vezes a gente poderia pensar, por que dar o presente, dar de presente uma substância dos mortos para um recém-nascido? Porque a sua manjedoura está ligada à cruz. Em toda a sua vida, Jesus trabalhava com a madeira, e a madeira fazia parte da sua existência humana, da sua condição de fragilidade humana. Em tudo igual a nós, com exceção do pecado. Nós então temos a ligação. Jesus nasce para morrer, morre para nos fazer renascer e participar da sua vida. Hoje, diferentemente dos magos do Oriente, a igreja não oferece mais ouro, incenso e mirra, mas o próprio Senhor, que se fazendo homem, também se faz alimento, se faz pão. E aí nós podemos, sobre o altar, oferecer o próprio dom de que nós recebemos do Senhor, quando Ele se encarna para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.